Oi galera, bem-vindo ao 12º capítulo de Israel e o Mundo. E hoje pretendo tentar dar uma aula de história. Mas em qual contexto? Israel agora acabou de terminar um período de umas 2 semanas de dias de lembranças. Lembrança do Holocausto, lembrança de soldados que caíram, morreram nas guerras de Israel, lembrança de vítimas de terrorismo, e acumulou no dia de independência. E justamente no dia de lembrança de soldados, o Lula acabou se manifestando aparentemente. Várias pessoas me falaram, olha o que o Lula falou. Eu sinceramente não fui muito atrás para entender direito o que ele falou. Pelo que entendi o resumo, dizendo alguma coisa que do mesmo jeito que a ONU criou o Estado de Israel, deveria agora criar o Estado dos Palestinos. Não vou entrar no mérito do Lula, não vou criticar o Lula, já expliquei aqui algumas vezes que o Brasil é um país produtor de petróleo, é um país produtor de matéria-prima, tem várias outras características do Brasil, que ficar esperando do Brasil que vai ser a favor dos poucos judeus que tem no mundo e contra os produtores de petróleo e as multidões de árabes é irreal. Muito menos o Lula não vai fazer isso. Então eu não esperava nada de diferente, mas eu achei que seria uma oportunidade realmente fazer essa pergunta de onde vem esse conflito. Espera aí, você não falou que a ONU criou Israel, a ONU pode criar um Estado palestino, quer dizer que Israel e os palestinos é mais ou menos a mesma coisa, e realmente tem muita gente aqui no Brasil que vem me perguntando, pedindo, olha, explica esse conflito aí, o que está acontecendo? Por que esses dois povos estão brigando tanto? Como é que dá para resolver isso? Quem tem razão? Quem não tem razão? Quais são os dois lados do conflito? Até se procurar na Netflix para entender um pouco, vai achar Fauda, e a Fauda conta uma história. Aqui tem dois lados. Um pouco é os israelenses, às vezes tem razão, às vezes não tem razão. E a mesma coisa dá para dizer sobre os palestinos ou os árabes. Eles também são humanos, eles também têm razão. Do mesmo jeito que o judeu erra, eles erram. E isso é uma grande mentira. Hoje em dia, justamente na época que a gente vive de fake news, que a gente tem praticamente a mídia contando que menino que fala para os pais dele com 4 anos de idade que ele acha que é menina, isso é o caso, a ciência também confirma isso, e nem os pais dele têm que ter direito de combater essa vontade dele. Não vontade só, mas essa sabedoria profunda de um menino de 4 anos de saber a identidade sexual dele, ok? Disso também não vou comentar aqui, mas eu vou comentar da mãe de todos os fake news. Antes que tinha fake news, antes que todo mundo usava esse termo, de muitos e muitos anos atrás, teve o caso de Israel. E é praticamente o caso mais famoso de uma mentira sendo vendida ao público, de todos os canais da BBC, da CNN, de todos os canais da mídia do mundo, sem mencionar os canais brasileiros, que nem eu falei, é óbvio que vão tomar essa atitude, mas a mãe de todas as fake news é vendendo essa história que o conflito árabe-israelense e palestino-israelense é culpa dos dois lados. Isso é uma grande mentira. Nessa história tem um lado bom e tem um lado mau. Tem um lado que vai
falando a história verdadeira, e tem um lado que vive de uma mentira que ele vende por interesses financeiros, é comprado pelo Ocidente, pelo mundo, mas é uma mentira absoluta. E sobre isso que eu quero falar hoje. Óbvio que em um capítulo de 25, 35 minutos é muito difícil explicar ao fundo a história de todo o Oriente Médio, o que significa judeus, o que significa árabes, o que significa palestinos. Mas eu vou tentar fazer uma divisão em 3 partes. A parte bíblica, depois da destruição do templo da diáspora, que os judeus foram espalhados pelo mundo nas diásporas, e depois a terceira parte, começando em 1948, a história recente do Israel, o país judaico moderno, ok? Então, começando com a parte bíblica, não deve ser muito difícil explicar para brasileiros que conhecem bem a Bíblia, sendo um país, o maior país cristão do mundo, o maior país católico do mundo, aquela região não é tão estranha e o pessoal costuma conhecer um pouco da Bíblia. Resumindo a história, os filhos de Israel saíram da escravidão do Egito e chegaram à terra prometida. Essa terra foi conquistada por eles. Nós acreditamos que aos ordens de Deus, mas foi conquistado de um jeito que deixou marcas, digamos assim, e acabou virando no reino do rei Davi e o rei Salomão, filho dele, que construiu o primeiro templo. A terra é aquele pedacinho de terra que hoje chama Israel e mais certos territórios em volta, que expandem até Síria, até Jordânia. Era uma região grande e naquela época também não tinha muitas fronteiras bem denominadas que nem hoje. Então era uma realidade diferente. Isso não está em dúvida, que os judeus originaram daquela terra e da conexão especificamente com uma cidade principalmente, que é Jerusalém, que é onde teve o templo. Não é sujeito a debate isso em nenhuma das religiões. Até os muçulmanos acreditam nisso também. Mas, só para esclarecer, para quem perguntar, mas espera aí, agora explica aí e os muçulmanos, e os palestinos, e os árabes, estava onde? Eles não estavam lá na região? O que você está alegando? Então é muito simples. Muçulmano não tinha naquela época. Muçulmano começou mais ou menos 600 e tantos anos depois da morte do Cristo. E naquela época dos templos, era bem antes de uma outra religião monoteísta, não existia muçulmanos, ok? Palestinos, a resposta por isso fala sério, ok? Óbvio que não existia nem Palestina, nem palestinos, nem nada, ok? O que existia, sim, e que é uma coisa muito importante a entender, é árabes naquela região. Aquela região, o Oriente Médio, é predominantemente, faz parte de uma área que a gente chama árabe. O que isso quer dizer? É uma cultura, nos tempos bíblicos, era baseado em religiões de ídolos, mas depois o judaísmo mudou isso um pouquinho, depois vem o Islã, mas realmente os moradores, os habitantes indígenas daquela terra tinham costumes que até hoje árabes têm, que é montar cavalo, casar com várias mulheres,
resolver as coisas à base da força, da espada. Uma cultura não única no mundo nesse sentido de ser um pouco machista, um pouco violenta, coisas que nem brigas entre tribos era muito comum, resolvia matando todo mundo do outro tribo, não tinha muita piedade, e justamente nessa região apareceu o judaísmo. O judaísmo tinha um ponto que até hoje é o ponto principal do judaísmo, que é ética, ok? Tinha leis que, se a gente pensar em um olhar histórico, era uma referência da cultura local. Não matarás. Por quê? Porque todo mundo lá matava. A vida não valia nada. Era um jeito de resolver qualquer conflito, era matar. Não roubarás. Por quê? Porque naquela região o normal era roubar. Então, de repente, apareceu um grupo que falou: peraí, vamos mudar o jeito que trata os outros. Vamos mudar o jeito que a gente olha para propriedade, para funcionário. E realmente, na Bíblia, é uma coleção de várias leis que, sem dúvida, demonstra uma outra atitude. Uma atitude derivada do fato que existe um Deus. E tudo que é seu não é seu absolutamente, é seu porque Deus, que ama você como Ele ama todos os outros, acabou decidindo te dar. E o que você precisa fazer é compartilhar com os outros. Não vou entrar aqui numa aula de religião, isso não é importante, mas é importante como contraste. Porque até hoje é assim, a cultura árabe é uma e a cultura judaica é outra. A cultura árabe é baseada em força e a cultura judaica é baseada em ética. Então é isso. Isso para somar essa época bíblica. Tinha um templo, esse templo ficou destruído, pouco tempo depois construíram outro templo, e esse outro templo, mais ou menos na época antes da morte de Jesus, mas já estamos começando a entrar nesses anos, foi destruído, e aí os judeus foram levados por diáspora pelo Império Romano, um fato que também é baseado e comprovado por relíquias que foram achados em vários lugares, entre eles em lugares centrais em Roma, tem o Arco de Tito, que demonstra os judeus vindo para Roma como escravos, carregando as riquezas que tinha no templo. E aí chegamos no segundo capítulo da nossa história. Antes disso, esqueci, eu vou mencionar um grupo importante que sempre teve dentro do judaísmo e até hoje é mencionado, é carregado pelo povo judaico, que são os judeus que não queriam fazer parte do judaísmo. Nasceram dentro daquilo por famílias que pertenciam a esse grupo de judeus e não queriam. Isso existe desde a saída do Egito, está mencionado na Bíblia. É interessante, eu já falei, ver o jeito que eles tratavam Moisés, porque é o mesmo jeito que eles tratam hoje os líderes. E como o judaísmo é um grupo de pessoas que se formou dentro de uma região e é diferente da região, é óbvio que vai ter indivíduos e até grupos dentro do judaísmo alegando: gente, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não quero mais regras, não quero ética, não quero nada, eu quero viver que nem todo mundo aqui vive. Então, esse grupo, eu vou referir a ele durante esse capítulo, provavelmente algumas vezes, que é muito importante saber. Existia desde a saída do Egito, existia durante o templo, sempre foi mencionado e documentado, e é um grupo muito importante, porque muitas vezes esse grupo
quem mais por motivos religiosos, quem mais por motivos políticos, quem por motivos financeiros, por vários motivos, esse grupo acabou fazendo uma coalizão, às vezes, fora do povo judaico, muitas vezes com os inimigos dos judeus. Então, só queria mencionar isso. Agora começa o segundo capítulo, que é o capítulo pós-bíblico, pós-Jesus, na verdade, que os judeus foram espalhados pela diáspora. O que é importante, de fato, entender, todo mundo sabe de várias épocas de perseguição, em vários lugares no mundo. Tinha famoso na Espanha, tinha no mundo árabe, tinha em Londres, tinha em vários lugares. E acumulou no Holocausto, que vou chegar daqui a pouco. Mas o análise interessante desse período é que em todos os lugares os judeus eram um grupo dentro de outro grupo, ok? Um grupo dentro de um país, um grupo que vivia ao lado de uma religião muito mais dominante. Sempre foi um grupo diferenciado, com costumes, tradições que desenvolveram ao longo dos anos, que uniram todos, que é comida diferente, um jeito de rezar diferente. E para o nosso fim da nossa história, falando de Israel, sempre sonharam de voltar para aquela terra, para aquela cidade, Jerusalém, e reconstruir um novo templo, e voltar a adorar o Deus deles lá naquela terra. Mas por enquanto que eles viviam no diáspora, todos espalhados, em grupos mais espalhados, tinha uma realidade que não era fácil. E, novamente, a gente volta que o sonho de alguns de voltar lá na Terra Santa era o pesadelo de outros. E no mesmo tempo que um pai falava para o filho, olha, nós temos que lembrar quem somos nós saímos do Egito, nós éramos escravos no Egito, e um dia a gente vai voltar àquela terra. Tinha de vez em quando o filho que falava, pai, é tudo isso que eu não quero para mim. Eu quero viver igual eles. Eu quero ser igual o país que a gente está morando. A gente está morando na Rússia, eu quero ser igual aos russos. Eu quero tomar vodka o dia inteiro, quero ficar puxando o saco do zar, quero abusar de judeus, já que isso é um costume russo, ucrânio, ou não importa, em ambos os lugares isso acontecia bastante. Eu não quero pertencer a esse grupo. Uma coisa que não ajudou, obviamente, é o fato que o cristianismo, que virou a religião predominante nos países onde tinha bastante judeus, culpou os judeus pela morte do Filho de Deus, a morte de Jesus, botou a culpa nos judeus. Então, obviamente, uma criança que vai para a escola com outras crianças não judias e acaba sendo culpado pela morte de Deus ou pela morte do Filho de Deus, vai criar uma certa resistência, vai ter uma porcentagem desses filhos que volta para casa e fala para os pais, olha, não quero mais ouvir disso, eu vou até sair de casa, vou procurar outra coisa e não vou nunca falar para ninguém que eu nasci como judeu. Então isso é normal. Tinha muitos casos assim ao longo da história. Hoje em dia tem casos de conversões, mas o muito mais comum era o contrário. Assimilação de judeus por motivos óbvios. Às vezes era até autodefesa para sobreviver, mesmo precisava disso. Tinha a época da Inquisição na Espanha, que os judeus eram obrigados a fazer isso por lei do país. Então, isso só para definir essa época. Eu ouvi uma definição interessante de Natan Sharansky. Natan Sharansky era um judeu sionista que ficou preso na Rússia por ser sionista, na época do Stalin. Eu ouvi uma entrevista muito bonita com ele outro dia,
e ele definiu isso de um jeito, eu nunca tinha escutado assim, gostei muito. Ele falou assim, judaísmo era considerado uma doença, que você nascia com essa doença e tinha que viver com ela a vida inteira. E o remédio dessa doença era você ser o melhor na área de matemática, o melhor na física, o melhor tocando piano, o melhor jogando xadrez. Enquanto você seja o melhor, muito melhor do que todos os outros, você vai conquistar o seu lugar individual na sociedade onde você mora. Mas no momento que você não tem admiração do público por você, você vira uma vítima e você vai sofrer as consequências da doença que você carrega. Eu diria que essa doença tinha outro remédio, que acabei de mencionar, de você renunciar essa identidade. E um jeito que na época da diáspora começou ficando mais comum de renunciar essa identidade, era você ir atrás de outros judeus e perseguir outros judeus, demonstrando, de novo, sendo melhor do que os outros, mas agora no ramo de antissemitismo, demonstrando que você é um cara bacana, você não é judeu, você pode ter nascido como judeu, mas você não é. Você odeia judeus mais do que os não judeus. Então, essa época da diáspora, a gente pode somar desse jeito do Natan Sharansky. Agora, e os árabes, e os palestinos, e os muçulmanos, durante essa época, estavam fazendo o quê? Ok? Então, calma aí, muçulmano ainda não existia, ok? Todos esses 2000 anos da destruição do templo até a virada do século não existia praticamente, não existia palestinos, mas muçulmanos já tinha 600 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, apareceu a religião muçulmana, ela foi uma religião adotada por líderes militares da região que conquistaram, que foram grandes conquistadores, e a religião ajudou eles. Era uma ferramenta para submeter o povo. Você chegava e falava, se você aceitar a religião, você vai poder ser parte do nosso, você vai viver, ok? Aí muita gente falou, ok, então é isso que a gente vai fazer. Então a religião muçulmana mais ou menos se espalhou desse jeito. Os árabes viviam lá na região, tinha ainda poucos judeus realmente. Esses judeus, de vez em quando, como no resto do mundo, foram perseguidos, foram mortos, foram vítimas de violência, estuprados, coisas assim, é normal. Quem sabe a história dos judeus sabe que em todo lugar foi mais ou menos assim. E assim a gente chegou no século XX. No século XX aconteceu duas coisas muito importantes, ok? Os judeus continuaram em vários lugares no mundo sonhando, rezando em voltar para aquela terra, mas poucos deles imaginavam que um dia ia ser possível isso. E isso era uma coisa que nem a vinda do Messias, é uma coisa lá no futuro, que um dia, quando o mundo estiver bom, a gente espera que isso aconteça. Mas os dois acontecimentos que aconteceram no século XX mudaram tudo. O primeiro era as duas guerras mundiais, que trouxeram a subida do nation state, do país da nação, da nacionalidade, e para os judeus especificamente, através do Holocausto, a maior desgraça da história humana, acabou ressurgindo o povo judeu, de todos os restos dos lugares que os judeus não morreram. Esse povo acabou se unindo e chegando no único lugar praticamente que eles não tinham mais medo de... Já falaram, a gente já foi morto em todo lugar no mundo,
o único lugar que sobrou mais ou menos é Israel. Na verdade, isso não é bem assim, porque alguns chegaram para o Brasil, realmente para a América do Sul, alguns foram para a América pelo mesmo motivo, dizendo que no Novo Mundo não tem aquela violência da Europa e do Oriente Médio, mas aí que começou surgindo o movimento sionista, que era um movimento de judeus querendo realmente voltar à terra de Israel. Os árabes também tiveram um papel muito, muito importante, que foi a subida da importância do petróleo. Isso aí também mudou tudo, colocou os árabes, os países árabes, em uma posição de importância mundial, diferente de África e regiões assim que não receberam tanta atenção. Os líderes políticos que controlavam países no Oriente Médio, por causa do petróleo, viraram amigos cobiçados de líderes do Ocidente. E aí que a gente chega eventualmente ao nosso terceiro capítulo, que é o final do Holocausto e a construção, a formação do Estado judaico em Israel. Gente, esse terceiro capítulo, que é o capítulo de Israel, o capítulo da formação do Estado de Israel e da história mais moderna que a gente conhece melhor, que é praticamente qualquer criança já sabe alguma coisa, isso eu vou deixar para o próximo capítulo. O que eu queria esclarecer para o final desse capítulo é que os palestinos até agora não apareceram. Até o final do século XIX, início do século XX e, na verdade, até o meio do século XX, no final da Segunda Guerra Mundial, não existia povo palestino. Aquela região foi dividida pelo mandado inglês. Aquela região toda foi controlada por vários países, dependendo da época, colonialistas. Era colônia da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, toda aquela região do Oriente Médio, de modo geral, teve vários lugares controlados, cada um por um país. A região específica, que a gente chama de Israel, e Jordânia, e Síria, toda essa região junto, chamava Palestina pelo Império Inglês, pela coroa inglesa. A coroa controlava isso, era chamado um mandato britânico, foi conquistado do Império Turco, do Império Otomano antes, e foi controlado pelos ingleses. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles sentaram e decidiram fazer várias linhas, que essas linhas viraram fronteiras fixas, e criaram, por exemplo, a coroa jordaniana, criaram a Síria, criaram o Iraque, criaram a Arábia Saudita. Todos esses países foram criados de acordo com acordo entre países europeus. A região toda chamava Palestina, e os verdadeiros palestinos, se existe isso, esse termo, são judeus, cristãos e árabes que nasceram naquela região. Eles nunca tinham nenhum interesse em ter uma soberania específica. Eles não eram povo, eles eram habitantes de uma região. É a mesma coisa de dizer que indígena, toda a América do Sul é dos indígenas. Na verdade, tinha aqui vários tipos de indígenas. E, eventualmente, chegaram os brancos que, sem dúvida, não pertenciam aqui. Então, sinceramente,
dizer que algum branco pode se chamar de brasileiro, mais de que um judeu pode se chamar de palestino, seria uma colocação totalmente errada. Qualquer judeu, por ser descendente de gente que saiu daquele reino lá atrás, do Davi e Salomão, daquela diáspora dos judeus que foram espalhados, qualquer judeu assim pertence a Israel, ao Oriente Médio, a definição de palestino, que é uma definição de bobagem, a definição dele é judeu ou uma pessoa do Oriente Médio, muito mais do que qualquer pessoa branca, descendente de europeu, que veio aqui para o Brasil, ou que chegou nos Estados Unidos, ou inglês que conquistou a Nova Zelândia, que isso é a história mais ridícula do mundo, que mataram todo mundo que era os habitantes lá, e hoje a Nova Zelândia é um país de gente totalmente branca, quando a Nova Zelândia não tinha um branco, e hoje quase não tem um que não é branco, ok? Então, isso é importante colocar aqui, só para terminar esse capítulo. Gente, semana que vem, capítulo que vem, eu vou continuar essa análise e vou chegar justamente na criação desse negócio chamado povo palestino, por que isso foi criado, qual chance tem para eles ter algum estado, se eles tinham já algum estado, isso já deu para entender que isso é mentira, já falei isso, então não vou deixar isso como surpresa para o capítulo que vem, mas no capítulo que vem eu vou explicar como a criação do Estado de Israel acabou afetando as coisas e por que chegamos na situação que o presidente de um país que nem o Brasil, ou o presidente dos Estados Unidos, tipo Barack Obama, em 2015, falou que judeu não tem nada a ver com o Oriente Médio, nada a ver com Jerusalém, e o verdadeiro indígena daquela região são os palestinos. Como chegamos ao ponto de iterar uma bobagem dessa altura? E por que existe gente que acredita nisso? Então isso eu vou deixar para o capítulo da semana que vem. Espero que aqui, por enquanto, ficou claro essa primeira parte da história. E até o capítulo que vem.